Já imaginou viver em uma sociedade onde você é o tempo todo vigiado e você não pode sair do trilho momento algum, senão vem alguém lá e você, ó, some. Isso é um pouquinho da história do livro 1984 do George Orwell. Esse livro é um clássico, né, do mesmo autor do livro A Revolução dos Bichos, e ele também é uma distopia. E o que é uma distopia? Eu até peguei a definição do Google para trazer aqui para você. Lá fala assim: lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. E tem outros livros também que são uma distopia, inclusive vou citar aqui para você. Existe o Conto da Aia, inclusive tem uma série que retrata isso. Inclusive, durante a leitura do livro, eu lembrei muito do Conto da Aia, porque eu assisto a série, então isso me lembrou muito alguns momentos, algumas cenas de coisas que aconteciam. O Adorável Mundo Novo também é uma distopia, o próprio Revolução dos Bichos e vários outros livros aí também. Então, sempre que você escutar alguém falando, é uma distopia, agora você já sabe o que isso significa e que é realmente uma sociedade inventada ali, imaginária, onde se vivem opressões. Basicamente é isso. E o que acontece, afinal de contas, em 1984? Eles criaram um cenário onde tem um regime totalitário e a sociedade é governada pelo partido. E a sociedade, ela é 100% controlada e vigiada. Desde os mínimos detalhes, né, na rotina, até o trabalho, tudo que você faz, consome, os produtos que você tem à disposição para você no mercado, tudo isso é controlado pela sociedade, tudo isso é controlado pelo partido. Eita, Lelê. E o principal elemento que é utilizado para poder ter esse controle são as teletelas. O que seriam essas teletelas? Eles chamam assim, mas nada mais é do que uma tela, como se fosse uma televisão, que fica tanto nas casas das pessoas quanto na rua. E não só isso. E essa teletela, ela pode tanto transmitir as mensagens do partido, como ela também pode filmar aquilo que você está fazendo. Então, as pessoas podem te vigiar a partir dessa teletela e você também assiste às mensagens que vão aparecer ali. Além disso, tem também microfones espalhados pela cidade, então as pessoas elas ficam realmente com medo até de conversar com outras pessoas na rua, porque ela não sabe aonde pode ter um microfone ali escondido. E, e aí, como é feito, na verdade, e como esse partido ele é constituído? Ele tem o partido interno, que são ali as pessoas, digamos assim, de alto escalão, pessoas que têm alguns privilégios, têm acesso a algumas coisas que nem todo mundo tem. E tem o partido externo, que são as pessoas que trabalham para o partido ali dentro, são obrigadas, né, a trabalhar ali. E essas pessoas também têm um pouquinho de privilégio, mas não tantos quanto do partido interno. E ainda tem aquelas outras pessoas que não fazem parte ali dessa questão do trabalho e estão um pouco mais afastadas ali desse pessoal do partido. E o legal é que logo no começo ele já vem falando do lema do partido, que nada mais é que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. No começo do livro você fica um pouco confuso assim com essas informações, eu pelo menos fiquei assim, até me situar um pouco do que ele estava falando, do que realmente acontecia ali dentro, né? Confesso que eu fiquei um pouco ali perdida. Ele é um livro um pouquinho mais denso, não é um livro que você vai ler rápido, eu demorei para ler, inclusive. Então, ó, já dando logo aí a minha nota de 5 estrelinhas. Olha, se desse para dar uma notinha quebrada, eu daria, mas como a minha própria regra é para não dar uma nota quebrada, eu vou dar uma nota 4. Apesar de ser um grande clássico e de ser um livro assim que eu acredito muito interessante, que as pessoas deveriam realmente se interessar a ler. Mas a minha nota é 4 porque justamente eu achei ele um livro bem denso. Não é aquele livro que você vai sentar e vai relaxar e vai ler com calma, sabe? Você tem que estar atento. Se você perde uma coisinha, eu senti que se eu não prestasse atenção assim em um parágrafo eu já me perdia na história, eu voltava. Então por isso que a minha nota é 4 e não 5. Mas eu acho que ele merece assim um 5 pelos clássicos, né? Mas eu acho que você pode aí considerar como um 5 por ele ser um clássico e porque realmente eu acho que é um livro que a gente deveria parar um tempo da vida para poder ler.
E o livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele explica sobre essa sociedade, um pouco do que eu já falei aqui para você. Na segunda parte, ele conta mais especificamente, mais aprofundado do personagem principal, que é o Winston Smith, e vai falando ali de como que ele lida ali dentro do partido, ele faz parte do partido externo. Ele é um personagem de meia idade ali. Ele foi casado, agora não é mais, então tem toda a história da vida dele ali, que você fica acompanhando a jornada dele ali dentro e a revolução interna que ele vive, né? De não gostar do partido, mas ao mesmo tempo estar inserido nessa sociedade. Mais pra frente, ele vai acabar se envolvendo com uma outra mulher também. E aí, na terceira parte do livro, você vai ver o desfecho dessas histórias, tanto da sociedade, do que vai acontecer, e do que vai acontecer com o próprio Winston na trajetória dele aí de revolução, entre aspas, né, contra o partido. O que eu acho legal desse tipo de livro é que você consegue parar para refletir coisas que acontecem hoje na sua vida, e às vezes você lendo, você até imagina, nossa, isso é muito distante, é uma coisa que eu acredito que nunca aconteceria, mas que se você for parar para pensar, isso já até acontece um pouco, mas não de uma forma tão exagerada como ele traz realmente no livro. Mas a gente já está sendo muito vigiado hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem câmeras em todos os lugares, então a gente está sempre sendo vigiado, entre aspas, né? Sendo visto. Trucy, não, né? Eu, hein? Tô ocupada. Além disso, o partido ele faz questão de ocultar informações. Eles modificaram muitas histórias. O próprio Winston, né, o personagem dele, ele trabalha falsificando dados. Então, imagina aí quantos e quantos dados que a gente já deve ter recebido que eram falsos, né, as fake news, ou até os próprios dados de coisas que acontecem ali escondido e que quando chega na mídia são outras histórias completamente diferentes, né? Coisas que a gente vê que pode acontecer, não é algo tão distante assim da realidade. E além disso, ele molda totalmente o passado, né? Ele faz com que as pessoas simplesmente esqueçam de como era antes do partido e como que elas estão vivendo hoje. Então, todas as fotos, todos os dados, tudo que existia do passado foi simplesmente apagado para que as pessoas esquecessem mesmo daquilo que, como elas viviam antes, para elas simplesmente aceitarem como estão vivendo agora. E aí é que acontece, né? As torturas, punições, algumas pessoas simplesmente somem do mapa, né? E simplesmente não são mais vistas e ninguém escuta falar mais, não sabemos o que acontece. Fica muito bem claro tudo isso no livro e ele traz muitos detalhes assim a respeito do próprio sentimento do Winston. Então eu acho que esse personagem, ele é capaz de nos transmitir ali, sabe? As coisas que passam na cabeça dele, como que o partido consegue se infiltrar mesmo na cabeça das pessoas, como que ele faz com que as gerações que estão vindo ali, né, já dentro desse formato de sociedade, como elas já estão sendo educadas para que elas não saiam da linha. Então, tudo isso é muito bem claro, é tudo muito bem escrito, com riquíssimos detalhes. Talvez também por isso seja um livro assim que as pessoas falam tanto, porque realmente ele faz você entrar de cabeça ali naquela história, refletir sobre aquilo. Não tem como você simplesmente ler e não pensar sobre nada que está acontecendo ali. Hoje eu trouxe esse clássico aqui, claro, com a minha opinião também. Então, se você quiser também ler o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. Você comprando por esse link aqui embaixo, você tá me ajudando para poder trazer mais conteúdo aqui para você no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o like aí se você gostou do vídeo de hoje. E se, claro, você quiser outros livros nessa pegada aí, deixa aí nos comentários que eu vou ler e trazer também para você com a minha opinião, tá bom? É isso, beijo e até a próxima.